Deixa eu perguntar aos mais novos o que é o yoga. Quem é que chegou por último? Quais são os mais novos? O que é o yoga? É uma prática, né? É natural, né? Não sei. Começou bem. Vamos ver outra pessoa. O yoga é uma prática, qualquer prática, estritamente conduz Quem mais está há pouco tempo no yoga? Ah, você estuda muito. Vai. Quem mais? Qualquer coisa extremamente prática que leva ao samadhi. Olha, estamos chegando bem perto. Estamos chegando em torno ali, orbitando em torno da definição. Mas tá bom, é isso mesmo. E o que é a yoga? A yoga, ela busca um misticismo, relacionado com o misticismo. Tá, não está errado. Então, é sempre interessante bater muito nessa tecla. Eu não vou falar já para não estragar, né? Então, qual é a diferença entre o yoga e a yoga? Olha, sei. Aliás, eu nem sabia que tinha yoga e yoga. Eu achava que a pronúncia era errada. Então, qual é a diferença entre o yoga e a yoga? O yoga, eu acho que é como o samadhi. É bonito, é forte, é jovem, dinâmico. A yoga é totalmente contrário. Falou baixinho, não deu para gravar, mas é isso aí mesmo. O pessoal em casa vai ficar com curiosidade, não vão saber o quê. Mas, então eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a pronúncia certa? É o yoga ou a yoga? Peraí. O yoga ou o yoga? Existem os dois, né? Yoga é um, yoga é outro. Então, esses conceitos todos a gente tem que ir toda hora martelar, porque quanto mais a gente martelar melhor, e quanto menos a gente esperar, algum colega fala uma coisa que não é verdade. Então, o que a gente tem que marcar bem? O yoga não é a forma correta de pronunciar. Por quê? Porque existe o yoga e existe a yoga. A yoga está certa para quem faz yoga. Assim como Aikido e Hapkido, você não pode dizer que Hapkido está errado. Hapkido está certo para quem faz Hapkido, é outra coisa. E Aikido para quem faz Aikido. A yoga é uma disciplina à parte, diferente completamente do yoga. E as diferenças são as seguintes. Origens. Teve origem num país diferente. Teve origem numa época diferente. Fins. Tem objetivos diferentes. Meios. Tem técnicas diferentes e público diferente. Então é tudo diferente. Não tem a semelhança. Quando alguém te disser assim, mas então me diz aí, qual é a diferença lá atrás? Qual é a diferença entre o yoga e a yoga? O yoga é uma coisa que é fundamental indiana, que existe na nossa história, e a yoga nós estamos criada no Brasil há uns 40 anos. Isso, mas antes de você dizer essa verdade, você pode brincar com o interlocutor dizendo assim, você quer que eu te diga as diferenças? Eu não consigo achar a semelhança. É como você me perguntar qual é a diferença que existe entre física nuclear e ginástica aeróbica. Eu não consigo te dizer alguma semelhança para poder chegar nas diferenças. São muito diferentes. E depois, sim, se a pessoa tiver QI suficiente, for mesmo interessada, aí você pode traçar esse histórico, porque faz parte da cultura e da nossa memória, né, do nosso país. É o único país no mundo em que existe o yoga e a yoga. Por quê?
Na década de 40, o que existia no Brasil era o yoga. Na década de 50, era o yoga. Na década de 60, à medida que os militares tinham mais força e mais poder, você sabe que o poder sobe muito a cabeça, as pessoas começam a achar que podem tudo. E aí, um general de cavalaria carioca resolveu introduzir a yoga. E aí ficou completamente diferente, porque ele não conhecia o yoga, não tinha ido à Índia, mas tinha aquela autoridade absoluta de ninguém contestar o que ele dissesse. E de fato ninguém o contestou até que morreu. Ele morreu sem ser contestado, ninguém contestou. Até hoje, já fazem 30 anos que ele morreu e ninguém contestou. Então, a yoga. Gênero feminino pode ser grafado com I ou com Y. Pode ter acento ou não ter. Então estas são as várias formas de grafar. Ainda tem mais um híbrido aqui, o yoga. Como também tem o híbrido do lado de cá, a yoga. Mas isso tudo aqui é estritamente carioca. Isso aqui surgiu no Rio de Janeiro e, naturalmente, na década de 60, o Rio de Janeiro ainda detinha muita autoridade, muita influência, muita ascendência sobre o resto do país. E estes conceitos aqui, este conceito, né, da yoga, foi exportado através de livros e através de cursos e através de entrevistas e através mesmo das pessoas que vinham de outros estados para o Rio de Janeiro para aprender. Isto é diferente de o yoga. O yoga existe no mundo inteiro, a yoga só existe no Brasil. O yoga visa a energizar, a yoga visa a acalmar. O yoga surgiu, então, na Índia. Vamos colocar aqui as diferenças. O yoga surgiu na Índia. A yoga surgiu no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. O yoga surgiu há mais de 5.000 anos. A yoga surgiu na década de 60. O yoga é para público jovem. A yoga é para a terceira idade. Isso aqui merece também uma consideração. Você vai encontrar pessoas mais velhas fazendo yoga e vai encontrar pessoas mais jovens fazendo a yoga. Não tem problema. Mas se você for considerar assim, o que é que hoje é o estereótipo da yoga? É para vovó. Cada vez que você convida um garotão a fazer a yoga, ele diz, vou mandar minha mãe lá. E cada vez que você convida uma senhora para fazer o yoga, ela diz, vou mandar meu neto lá. Então, essas são diferenças palpáveis de público. Depois, por que isso? Porque o yoga é para energizar, tá? Força, poder e energia. A yoga é para acalmar. Então são os exercíciozinhos água com açúcar. Não é água com açúcar que acalma? São exercícios água com açúcar. Não fazem mal nenhum, bem tampouco. É um placebo. As pessoas fazem e se sentem muito bem. Mas realmente aquilo ali não faz efeito nenhum. Este aqui faz efeito imediato e todo mundo sente isso. Vocês todos praticam e sabem disso, né? Sente na hora. Pronto. Agora vamos falar do yoga. Yoga. Por que yoga é masculino e não é a yoga? Por que é masculino? Fernanda? Porque o yoga é masculino, não feminino? Preconceito antifeminista? Por que será? Por quê? Isso. Procurem sempre responder mais alto para gravar ali. A resposta dele está absolutamente certa. Palavras sânscritas terminadas com A indicam gênero masculino.
Em 99% dos casos. Mas os outros não constituem exceção. Os outros casos levam um acento que indica que ali, naquele caso, é feminino. Sem acento, é masculino mesmo. Então é por isso que nós dizemos o yoga. Bom, o yoga é masculino. Por que ele leva este acento aqui, ó? Por que os brasileiros colocam este acento aqui? Para indicar a pronúncia com o fechado. Certo? Certíssimo. Certo? O que você acha? Não ouvi nada. Por causa da fusão das vogais diferentes. Mas está certo o que ele falou ou não? Isso é política, hein? Então, Reinaldo, está certo ou errado o que ele falou? O que ele falou mesmo? Era para falar yoga. É só para pronunciar. Então, quem acha que está certa a resposta dele, levanta o braço. Ih, rapaz. 1, 2. Você disse que ele estava certo, não levantou o braço? Eu acho que você perdeu na votação. Então, qual é a resposta certa? É porque no sânscrito a sílaba é longa, então precisa de um acento para denotar que a sílaba é forte. São 2 ossos. São 2 ossos. Tá. Então, agora sim, o que ela falou estava certo, você está falando está certo. É que, na verdade, não é que sejam 2 ossos, é que aqui existe uma crase. Os acentos indicam as crases, portanto, indicam as sílabas longas. Não as sílabas tônicas, mas as sílabas longas, que é diferente. Por que é diferente? Veja, por exemplo, aqui no caso, como é que a gente pronuncia isso? Parvati, não é? Então, como é? Parvati. Indicou a crase, indicou que aqui tem 2 is. Parvati. É longa, mas não é tônica. A tônica está ali. Olha outro exemplo. Kundalini, não é? Tem um acento. Então, como é Kundalini? Tampouco é Kundalini. É difícil para nós, porque na nossa língua nós não temos esse fenômeno de uma mesma palavra ter a tônica de um lado e a longa do outro. Mas aos pouquinhos a gente educa a nossa pronúncia. O que nós não podemos é dizer Kundalini. Né? Pelo amor de Deus, essa gafe, não. Kundalini, não. Se falar Kundalini, a gente diz, bom, ouviu o galo cantar. Agora, se disser Kundalini, bom, então realmente fez curso com a gente. E é a mesma coisa aqui. Isso é uma crase, então aqui nós temos 2 letras. Para facilitar o entendimento das pessoas, a gente põe assim. Mas depois tem uma notinha embaixo com letras menores dizendo isto foi um artifício para ensinar as pessoas que não têm muita noção do sânscrito, mas na verdade não são 2 Os. Na verdade aqui nós temos um A e um U. Quando eles se fundem numa crase, formam o fonema O. Mas eu volto à carga. É só no Brasil que tem essa acentuação na palavra yoga. É ou não é? Não? Me cite um exemplo, se não é no Brasil só. Eu acho que é. Se não for, me prove. Ninguém está escutando nada, nem muito menos o vídeo lá. Mas não tem esse dicionário, não falei com é harmonia, Williams, tem esse dicionário? Mas não é bem isso. Não. Quem é que sabe? Uma bibliografia para o inglês. Não. Então, diz aí quem sabe.
Aphorisms of Yoga. De quem? De Sri Purohit Swami. Editora? Então, como é que se pronuncia isso em Boston? Então, o nome da editora vai depender. Se você estiver em London, é Faber & Faber. Se estiver em Boston, é Faber & Faber. Mas é esta editora, sempre a mesma editora, este autor, esta editora, este autor, este livro. Apresenta, o livro é em inglês, e apresenta a palavra yoga com acento circunflexo. Então esta é a bibliografia, é o precedente para a língua inglesa, para evitar que você esteja conversando com alguém da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e a pessoa diga, não, você está errado, no inglês não existe acento. E você vai ter o argumento de que, primeiro, isto não é inglês, isto é sânscrito, e segundo, tem aqui um livro publicado na Inglaterra que tem acento na palavra yoga. E aí, você vai para um país de língua hispânica, vai para o México, vai para o Chile, vai para a Espanha, e aí a pessoa diz, olha, este acento eu sinto muito, mas isto aqui no espanhol não existe. Então, qual é a bibliografia que você oferece? Isso, eu estou vendo que a maioria aqui, se entrasse num debate na Rede Globo, ia levar uma surra, ia tomar tanta rasteira do debatedor, do interlocutor. Vocês têm que ter documentação, porque palavras o vento leva. Qualquer um pode falar o que quiser, pode ser tudo mentira. Então, quando você falar qualquer coisa, tem que documentar. Isto que eu estou dizendo, não fui eu que inventei. Isto que eu estou dizendo está no livro tal, página tal, da editora tal, publicado no país tal. Você deu todos os dados para a pessoa pesquisar. Então, quem sabe? Lá atrás ela sabe, levantou o braço, levantou até o cotovelo. Não sabe. Então, tá. Então, para o espanhol. Vamos tirar esse daqui que todo mundo já anotou, né? Hindu tem acento? Em português não. Em português não tem, mas aqui é espanhol. Léxico de Filosofia Hindu, de Kastberger. Publicado pelo editorial Kier de Buenos Aires. Em todos os lugares em que aparece a palavra yoga, ela está com acento circunflexo. Mas isso é invenção lá daqueles brasileiros que só falam dialetos, mas cá em Portugal não. E aí, em Portugal, há alguma bibliografia, algum precedente, algum livro que tenha a palavra yoga com acento? Ah, mas tem. É o Bhagavad Gita. Se não me engano, o nome do livro é... Pega ali para mim. Tem uma na prateleira dos livros, tem os Gitas, estão todos numa prateleira só. Tem um que eles são de Portugal. Não está encadernado. Aí já dou para vocês. O nome da editora é Relógio d'Água. E o livro é uma tradução do Gita, e o nome me parece que é Poemas do Senhor, mas a gente já vai tirar essa dúvida agora. Também a palavra yoga com acento circunflexo. Então pronto. Não se discute mais isso. Quando perguntarem assim, mas por que o De Rose colocou, inventou esse negócio, essa moda de colocar acento na palavra yoga? Por que o De Rose inventou isso?
Permissão. Foi o quê? Não sei dizer exatamente, mas permissão. Não foi o De Rose. Gostaria muito de ter sido, mas não foi. Lamentavelmente. Deixa para nós alguma outra coisa que a gente realmente tenha feito. Essa não foi. Mas em língua portuguesa? Em língua portuguesa foi, né? Nem essa eu consegui. Em língua portuguesa, 1962, saiu um livro intitulado Hatha Yoga, Ciência da Saúde Perfeita. Hatha Yoga, com acento agudo, Ciência da Saúde Perfeita. E na página 26 deste livro, da editora Freitas Bastos, o autor diz: existe o yoga, bota lá um acento circunflexo, e a yoga, e põe lá um acento agudo. Então, nem em língua portuguesa eu posso dizer que nós fomos os primeiros. Isso é coisa antiga, desde antes de vocês nascerem. O nome do livro é Poema do Senhor. E vamos ver se esta marquinha é onde aparece a palavra yoga, que é mesmo. Dá uma conferida, vê se é. Yoga tem acento? Circunflexo? Pronto, está resolvido. Este é um livro de Portugal que constitui a tradução do Yoga Sutra. Bom, então tiramos a dúvida do gênero, tiramos a dúvida do acento, mas eu queria que vocês memorizassem mesmo isso, porque não adianta nada ouvir e entender na hora que eu falo, mas na hora que sair daqui não saber mais. Tem que saber a ponto de poder argumentar, poder explicar direitinho para as pessoas. Agora, vamos tirar a dúvida do Y. Eu sou professor de português, linguista e dicionarista, e eu afirmo a você que é uma incultura escrever a palavra yoga com Y, porque o Y não existe na língua portuguesa. A quem que eu não perguntei nada até agora? André, sai dessa. Não, por isso não como nada que uma coisa que eu fiz. Idiomas que até constam no dicionário. Não, meu filho. Não existem. Eu estou te dizendo, eu sou linguista, não existe na língua portuguesa o Y. Você pode abrir o dicionário e ver lá que na letra Y está lá escrito: esta letra não existe na língua portuguesa. Nada também seria verificado, mas existe coisa com isso no dicionário. Mas o windsurf não é com Y. Sou, hein? Então, Caio. Hein? Mas foi dicionarizado, foi aportuguesado. Se você procurar yoga com I, tem lá. Está com I, hoje é com I. Então, quem sai dessa? Então é o seguinte, vocês vão, primeiro de tudo, vocês vão dizer o seguinte: já existe um novo acordo ortográfico para países de língua portuguesa: Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola, que está recolocando o Y. O Y já faz parte novamente da língua portuguesa. O Brasil é que está para trás, não divulgando esse acordo. Mas em Portugal todo mundo já sabe dele. E inclusive há uns 4 anos atrás, quando eu fui dar um curso no Porto, eles ficaram abismados que no Brasil a imprensa não esteja divulgando, porque já está resolvido, já está assinado. E a razão é só econômica, porque nós temos 200 milhões de pessoas. Isso significa um gasto astronômico para publicar outra vez todos os dicionários e todos os livros de escola. Então estão empurrando com a barriga para ver até onde dá para adiar. Mas já está feito o acordo ortográfico que reintegra o Y. Mas vamos supor que não existisse.
tal acordo, ou que esse linguista negue, e ele tem a autoridade de ser linguista, você vai fazer o quê? Discutindo com um linguista em público, você perde a discussão. E se ele disser, é mentira, não existe acordo nenhum, mas você tem um plano B. Você pega um dicionário, Aurélio, Michaelis, e procure lá, primeiro no Y. Vai lá no Y, que o próprio dicionário diz que não existe, e você encontra lá o termo yin-yang. Ah, yin-yang pode ser com Y, yoga não. Explica para mim essa lógica linguista porque eu não entendi. Isso está no Michaelis. Agora, você vai lá no Aurélio e procura a palavra lady, office boy, playboy, playground, sweepstake. Eu nem sei como se escreve isso. Como é que é isso? Será que é assim? Vamos tirar. Não, é com Não, dois porque L's. não tem. Mas aí não tem nenhum Y. É, tem K, que eles dizem que não existe, e tem Y, que eles dizem que não existe. É, W. Tem o K e tem o W, que eles dizem que não existe. E o seu exemplo foi o windsurf.